Gravação. Tá bom, hein? Tá bem no. Uma lembrança. Amém. Então, quando a gente está gravando, fica para gerações. É verdade. Olha, amanhã ou depois, ano que vem, Deus me levar para o céu, o pessoal, alguém pode continuar me assistindo, tranquilo, né? Será Isso é uma lembrado bênção. sempre. Será lembrado e será evangelizado. Então nós temos que usar a tecnologia que está ao nosso alcance, né? Usar para Se coisas tem, boas. né? Isso. Para coisas boas. Coisas boas. É a Amém? palavra de Deus. Isso. E aqui nós estamos para meditar na palavra do Senhor. Já louvamos a Deus, exaltamos ao nosso Deus. E vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho de João, no capítulo 14. Uma palavra bastante conhecida. E eu sempre falo, quando a palavra é conhecida é boa, né? Porque nós podemos, mesmo sem estar com a Bíblia na nossa mão, nós podemos estar meditando. Tá? Nós estamos lá deitados, perdemos sono, vamos meditar na palavra do Senhor. Ela está guardada em nosso coração, ela está guardada em nossa mente. Então, João, Evangelho de João, no capítulo 14. Tá? Nós vamos fazer essa lição, essa leitura, e vamos meditar um pouco. João 14, aqui o primeiro versículo nós estaremos lendo junto. Tá? E o tema da nossa mensagem é sobre a casa do Pai. Nós vamos falar sobre a casa do nosso Pai. A casa do Pai, ela é chamada de céu. Quem que ainda não ouviu, desde criança, dizer que quando a pessoa morre vai para o céu? Ou não vai para o céu, vai para o inferno. Todo mundo ouviu falar isso aí. Exatamente. Seja cristão ou não seja cristão, todo mundo já ouviu falar. Céu. Mas aqui Jesus chama a casa do Pai. E então nós vamos falar sobre a casa do Pai, que é o céu. Aqueles que obedecem a Deus. Evangelho de João, no capítulo 14. Fique sentado à vontade aí. Nós estaremos lendo. Jesus Cristo disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, no versículo 2, na casa de meu Pai. Na casa de Deus há muitas moradas. Tem umas traduções bíblicas que diz, na casa do Pai tem muitos quartos. Tem outros que diz, aqui diz há muitas moradas. Então na casa do Pai é onde nós vamos falar, é sobre o que Jesus Cristo estava falando. Nesse momento aqui, o Senhor Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos. Jesus Cristo estava dando as últimas instruções antes de ser crucificado. Então Jesus contou tudo o que ia acontecer e os discípulos ficaram tristes. Quem não ficaria triste, né, irmão? Exato. Então também ia ficar triste. Então Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado no vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Quem crê no Pai, crê no Filho, que é Jesus Cristo. Quem crê no Filho, Jesus Cristo, crê no Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo estava falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu vou preparar um lugar. Lá existem muitos quartos, muitos lugares para nós. Nós vamos dizer na casa do Pai muitos lugares, vamos dizer que sejam uns quartos para nós, né? Jesus está ajeitando para nós. Ele diz, eu vou preparar-vos um lugar. Aleluia. E se eu preparar um lugar, voltarei outra vez para levar vocês até mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Então, onde Jesus Cristo está nesse momento? Ele está lá na casa do Pai. Ele está arrumando um lugar para nós. Ele vai voltar para buscar aqueles que estão esperando a Ele, aqueles que creem nele, aqueles que estão obedecendo a sua palavra. Para onde que Ele quer nos levar, para onde que Ele vai nos levar, qual é o lugar que Ele está nos preparando, é a casa do Pai, é nos céus, aleluia. E nós que cremos, incondicionalmente, nós cremos que a casa do Pai já está preparada. Nós sabemos que muito em breve o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar, ou através do arrebatamento da igreja, ou individualmente, tá?
Nós não sabemos quando nós vamos sair dessa terra, quando Ele vai vir para nos buscar. Então nós estamos preparados. Nós temos certeza que essa casa já está nos esperando lá nos céus, a casa do Pai. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele falou sobre a casa que existe, mas falou sobre o Pai, que é o dono da casa. Então nós vemos que o dono da casa, o Pai, sempre trabalhou pelos seus filhos, por seus filhos. Então nós vemos que Deus já trabalha nesse sentido, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, há muito tempo. Deus está trabalhando pelos seus filhos. Se nós formos meditar lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus já estava trabalhando, já estava preparando a casa para aqueles que iriam lá morar. Antes de existir o ser humano, antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus, o Pai, já estava trabalhando, já estava preparando a casa naquela época, assim como hoje Jesus está preparando a casa para nós. Deus, o Pai, já estava preparando. Se nós formos ver, a Bíblia Sagrada diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus já estava criando o céu, estava criando a terra, mas o plano dele era colocar ali os seus filhos. Ele criou os anjos, mas os anjos não estavam diretamente aqui nessa terra. Então, essa terra aqui foi criada para os seus filhos, para os filhos de Deus. Então, Deus já estava trabalhando para nós, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa alegria e para a alegria dele, para poder morar junto com os filhos, conversar juntamente com seus filhos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 13, nos fala sobre essa criação. E disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então Deus já estava trabalhando pelos seus filhos. Deus estava criando uma coisa que não existia, luz não existia, só existia trevas, o abismo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já pairava sobre a face das águas, como a nuvem no céu, como um passarinho que para sobre o seu ninho, assim estava o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Ali Deus já estava trabalhando pelos seus filhos. Então nós vemos que Deus é bom, Deus é Pai, e Ele sempre trabalhou pelo bem dos seus filhos. Mas na continuação 2, Gênesis capítulo 1, versículo 6 nos diz: Deus disse: haja separação entre as águas, e haja um limite para separar as águas em duas partes. Então nós vemos que a Bíblia Sagrada nos diz que tudo estava coberto por água, era um abismo, era uma coisa meio desorganizada nesse momento, mas Deus separou as águas, o mar ficou no seu limite, criou a terra seca, tudo por quê? Tudo porque ele queria colocar os seus filhos ali, tudo porque ele queria criar para acompanhar os filhos dele, os animais, as plantas, tudo ele estava criando, ele estava trabalhando, porque para o nosso bem, esse é o nosso Deus, jamais ele quer o nosso mal, jamais ele quer qualquer coisa ruim para nós, ele só quer o bem, ele só trabalha pelo bem, aleluia. Aqui o que Jesus Cristo falou, isso já tinha acontecido lá no início, onde Deus estava trabalhando para o bem da humanidade. Gênesis capítulo 1 e 11 nos diz: determinou Deus que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Aleluia. Então nós vemos hoje o verde que existe. Então antes existia água. Então Deus fez a separação, criou limite para os mares. E Deus ordenou que existisse a relva verde. E que bênção de Deus trabalhando. Isso aí existe para os seus filhos, que depois ele iria colocar aqui nessa terra, lá no jardim que foi criado no Éden. Aleluia. Continuação, declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia e a noite. Como nós falamos no início, tudo era trevas, então Deus estava trabalhando. Então Deus colocou luminares, colocou a lua, as estrelas, o sol, e aí começou a existir noite e começou a existir dia, que antes só existia trevas. Então Deus disse: haja luz lá no começo, e agora criou os luminares. Tudo porque Deus é bom, porque Deus ama os seus filhos e jamais deixa seus filhos desamparados e jamais dá uma coisa ruim para seus filhos. Olha o que Deus estava criando de bom e de bem para nós.
Aleluia. Ainda na continuação, disse também Deus: fervirem as águas de seres vivos e as aves no céu. Então, no mar, aí começou a fervilhar, criou vários animais, peixes, grandes baleias, grandes animais, pela ordem de Deus. Então ele dava ordem e isso vinha a existir. Então foi fervilha, como diz aqui, muitos peixes de várias espécies no mar e os animais no céu. Então nós vemos, eu estava olhando os passarinhos agora há pouco aqui, quantas espécies de passarinho, é só olhar pela porta aqui, a gente está vendo. Tá? E imagina nessa época em que Deus criou, que recente tinha sido criado, nós sabemos que muitos animais já foram extintos daquela época até hoje, não existe, mas o que deveria existir naquela época em grande quantia, aleluia, mas ainda o homem não existia. Deus estava preparando tudo isso para o homem que ele ia criar depois, para a mulher que ele ia criar depois ainda, mas imagina, já estava tudo completo, já estava tudo feito, Deus estava trabalhando pelos seus filhos, e nós vemos que na continuação, então, determinou Deus, tudo está lá escrito em Gênesis, lá no início, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora chegou a nossa vez, agora chegou a vez de nós receber de Deus aquilo que Ele tinha para nós. Ele criou os animais de toda a espécie que podia existir, mas nenhum era a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Eram animais abençoados, lindos, como nós vemos hoje, mas agora chegou a hora de Deus criar o ser humano. Ele estava trabalhando para isso desde antes, agora chegou a vez. Façamos o homem como a nossa imagem, Deus falando, e a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo ali estavam, e Deus estava falando. Então, Deus criou o ser humano, Deus criou Adão, a Bíblia Sagrada nos fala. Deus criou a Eva depois, e nós vemos que foi a imagem e a semelhança de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O filho, geralmente, o filho é parecido com o pai, com a mãe ou com algum parente, né? Mas aqui foi a imagem e a semelhança de Deus. Eu creio que, vendo Deus e vendo nós, Deus é espírito, mas quem queria ver Deus olhava para Adão. Eu creio que olhava para Adão, tá? Deus é assim. Né? Então não era o clone. Só que um espírito e outro em carne, aleluia. E ali estava Adão, ali estava Eva, junto com o pai, todos os dias, na viração do dia, o pai vinha ali para conversar com Adão, com Eva, ali estavam tudo em pleno equilíbrio, os animais, as plantas, tudo conforme Deus queria, e viu Deus que era bom. A Bíblia Sagrada nos fala ali em Gênesis, nós não lemos em detalhe, mas tudo que Deus criava, Deus via que era bom, era muito bom. Quando criou as luzes, os luminares no céu, quando criou os animais, o mar, fez separação, Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou seus filhos, Ele viu que era muito bom, era mais do que bom, era excelente, aquilo que Deus criou. Imagina a felicidade de Deus Pai, e lá estava Adão, lá estava Eva, na casa do Pai, aleluia. Essa casa que o Senhor Jesus Cristo falou para nós, uma casa que está sendo preparada, isso aconteceu, mas existia uma regra. Os filhos de Deus, Adão e Eva, só tinham que obedecer a Deus, obedecer ao Pai, e não desobedecer, porque a desobediência já existia. Então nós vemos que eles preferiram desobedecer a Deus e perderam o direito do paraíso, dos céus, aleluia, e perderam. Então nós vemos que depois veio a morte, como consequência daquilo que o homem plantou, o homem colheu. Deus não criou a morte, foi o ser humano, através da desobediência, que criou. Deus não criou a maldade, essas coisas, tudo que existe, foi por causa da desobediência do ser humano. Mas nós vemos que novamente Deus olhou e viu que sua criação estava distanciada dele. Deus não tinha mais contato direto com Deus, não existia mais aquela de Deus todos os dias, na viração do dia, vir e conversar com o homem, porque o homem o ser humano nem sequer dava atenção para Deus, se ele viesse lá dos céus para conversar com o ser humano aqui, mas não podiam, porque já tinha rompido aquela amizade de pai para filho, que foi criado lá no começo, lá no início. Mas nós vemos que Deus é amor, Deus tem amor, e Ele amou tanto esse mundo
que ele criou outra coisa, outra maneira para que pudéssemos ter novamente contato com ele. Deus pensou e Deus criou e enviou o seu Filho unigênito Jesus Cristo a este mundo. Aleluia. Novamente começou Deus a construir, a trabalhar. Ele já tinha trabalhado lá de uma maneira diferente, agora de outra maneira espiritual. Então Deus Pai, enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, aqui ele cresceu em graça, em sabedoria, em conhecimento, como Jesus Cristo, como Filho do homem, 100% Deus, mas 100% homem, 100% ser humano, 100% que nem Adão era, aleluia, antes de pecar. Então ali estava novamente Deus, começou a trabalhar tudo de novo, aquilo que ele tinha feito lá no início. Para nos reconciliar novamente com o Senhor. Então aqui estava o Senhor Jesus Cristo ensinando os discípulos. O que ele ensinou, ele nos deixou registrado na Bíblia Sagrada, mas ele já estava encerrando a sua missão. O Senhor Jesus Cristo já tinha vindo a este mundo, já tinha pregado, ensinado, dado exemplo de como viver na presença do Pai, nos deixou todos os ensinamentos que hoje nós podemos ler na Bíblia Sagrada, mas estava indo para a parte final do seu ministério, e ele disse para os seus discípulos que ele ia ir para Jerusalém, que ele ia ser preso, que ele ia ser açoitado, que o colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, que ele ia pegar a cruz e levar até o monte onde seria crucificado, e bateu a tristeza nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então ele falou: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Se fosse de outra maneira, Jesus tinha dito. E se não fosse desse jeito, também ele teria dito. Mas ele diz como é na casa do Pai, que novamente Deus, através de Jesus Cristo, Deus Pai, através de Deus Filho, Jesus Cristo, nos encaminhou novamente esse caminho para que nós possamos chegar até o Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para nos conduzir novamente em contato com o Pai, em comunhão com o Pai. Nós devemos guardar o contato com o nosso Senhor dia após dia. Nós não podemos perder esse contato, senão nós iremos perder a oportunidade de ir para os céus, de ir para a casa do Pai. Quando nós estávamos no caminho, nós estávamos vindo para cá, nós estávamos falando: nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros aqui, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, a nossa casa não é aqui. A nossa casa é nos céus, a nossa casa a nossa moradia é na casa do Pai. Lá existem muitos quartos, lá existem muitas moradas para nós, e nós sabemos que nós não podemos nem imaginar como vai ser quando nós chegarmos lá nos céus. É acima do nosso entendimento. Mas a Bíblia Sagrada nos fala, lá em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 1, nos fala sobre um novo céu e uma nova terra. Então, nós meditamos e lemos lá desde o início de Gênesis até aqui nos dias de hoje, mas existe um novo céu e uma nova terra que nos espera, aleluia, lá na casa do Pai. Então, quem escreveu essa passagem de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 1 em diante, ali está nos falando sobre o novo céu e a nova terra. Ali está um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, preso, exilado na ilha de Patmos, ali por pregar a palavra do Senhor. Acabaram colocando ele lá como numa prisão de castigo. Mas nós vemos que lá Deus estava com ele. Lá na ilha de Patmos, João teve uma visão, uma revelação que Deus deu para ele. Então a palavra Apocalipse, tem gente que tem medo, falou em Apocalipse, é terror. Não, Apocalipse é uma bênção, Apocalipse é revelação. Deus estava revelando o que ia acontecer daqui para diante. É isso que Deus estava revelando. Deus estava revelando que novamente existe um novo céu e uma nova terra que nós devemos nos esforçar para chegar lá. Então a Bíblia Sagrada nos fala em Apocalipse 21 e no versículo 4, ele nos diz: e lá
no novo céu e na nova terra, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem já passou, as coisas velhas já passaram. A Bíblia Sagrada nos fala, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, e as coisas que existem nessa terra, a Bíblia Sagrada diz que lá não vão existir. Nós sabemos que aqui existem, como nos diz, lágrima nos nossos olhos. É claro que nós choramos todo dia por nós, choramos pelos outros, clamamos a Deus, mas graças a Deus que a Bíblia Sagrada nos fala, que o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas lá nós não precisamos chorar mais, aleluia. Então, quando nós chegarmos lá, nós que choramos muito, as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. A Bíblia nos fala lá no novo céu e lá na nova terra, aleluia. E não haverá mais morte. É outra coisa que nós não nos acostumamos, não aceitamos, porque nós não fomos feitos para morrer. Foi consequência do pecado. A Bíblia Sagrada nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lá nos céus, novos céus e nova terra, é a vida eterna. É um dom gratuito de Deus. A morte é um salário, é o salário do pecado. A Bíblia diz que lá na nova terra, nos novos céus, não existirá pranto. Não vamos nem chorar, não precisamos chorar, não precisamos nem prantear, não haverá pranto. Olha como é os céus, a casa do Pai que o Senhor tem preparado para nós. A casa do Pai tem muitas moradas, tem lugar para cada um de nós, tem lugar para todo ser humano na face dessa terra que se converter, que aceitar o Senhor Jesus Cristo, que obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Na casa do Pai há muitos lugares e tem lugar ainda sobrando. É mais do que aqueles que podem lá morar, muitos lugares. Então lá não haverá pranto, lá não haverá lamento, nem lamentar nós não precisamos. Não precisamos reclamar. De que é que nós vamos reclamar? Não existe do que reclamar. Aleluia. Não existe o que prantear, não existe morte, não existe nada. Olha, não dá para nós entender, mas Deus tenta fazer com que nós entenda, porque o nosso entendimento, ele é pequeno para uma coisa tão grande e infinita que o nosso Deus tem criado para nós lá nos céus, ou lá na casa do Pai. Nem dor vai existir lá. Aleluia, glória a Deus. Quem é que gosta de dor? Quem é que gosta de uma dor de dente? Dor, sei lá, de cabeça? Mas ninguém gosta de nenhum tipo de dor. Aleluia. Lá nos céus não... Obrigado. Lá nos céus não vai existir essas coisas. Não vai existir dor. Lá nos céus. Aleluia. Isso é bênção de Deus. E a Bíblia Sagrada continua nos falando do que vai acontecer lá nos céus. Nos criamos, como eu falei, ouvindo falar de céus. Nós falamos dos céus, aleluia. Mas aqui Deus está revelando para o apóstolo João como será os céus. Revelou para ele e ele escreveu para nós. Porquanto as coisas velhas já são passadas, aqui a Bíblia Sagrada nos diz. Então nós vemos que, e isso muito mais, a Bíblia Sagrada nos fala sobre os muros da cidade, que são de ouro, de jaspe, pedras preciosas. Então muitas coisas que nós não conseguimos nem entender. Aqui nós caminhamos no asfalto, ou numa rua calçada de pedra, de tijolo, de concreto, caminhamos na terra, mas lá diz que as ruas são de ouro, e os muros de cristais. Imagina, né? Isso aí foi o que Deus pôde revelar para o apóstolo João, mas eu creio que é uma coisa de muito mais valor que o ouro, o jaspe e todas as pedras preciosas que a Bíblia Sagrada nos fala que lá existem. Mas como Deus ia falar para o apóstolo João e como ele ia escrever uma coisa mais valiosa do que as mais valiosas que existem no mundo, não tem como. Tá? Então Deus pegou pedras preciosas, as mais valiosas, e diz que as calçadas lá serão assim, os muros serão assim, mas nós cremos que vai ser muito mais do que isso. Glória a Deus. Então, para encerrar, depois nós estaremos orando ao nosso Deus. Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 5 nos diz:
E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. Aquele que está sentado no trono, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse para o apóstolo, através dessa revelação, ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Nós sabemos que quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, quando recebe o Senhor Jesus Cristo, ele já é transformado em uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então tudo aquilo que essa pessoa praticava antes de crer no Senhor Jesus Cristo, antes de obedecer a Ele, de receber ao Senhor Jesus Cristo, nós vemos que tudo isso ele deixou de fazer, de praticar. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fazia qualquer coisa errada não faz mais. Então foi transformado já numa nova criatura aqui nesta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas imagina depois desse segundo passo, quando nós saímos daqui da terra, da onde não é o nosso lugar, e formos para o céu, para a verdadeira morada nossa, para a verdadeira casa nossa, que o Senhor Jesus Cristo foi preparar, casa nossa, porque é a casa do Pai, e nós como filhos temos esse direito. Imagina como será. Não existem palavras que possam falar aquilo que nos espera. Não existe. O apóstolo pegou as coisas mais preciosas que podia existir, e se ele quisesse falar uma coisa mais preciosa do que aquilo ali, como ele ia falar? Existe como comparar com uma coisa que não existe aqui na terra? Não existe uma coisa tão valiosa aqui na terra como é valiosa, como existem os valores lá no céu, aquilo que Deus criou para nós. Então nós vemos que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que tem todo o poder nos céus, na terra, todo o poder está na mão dele, mas nós vemos que ele sempre trabalhou para nós para nos dar o melhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o melhor que ele tinha lá nos céus, ele enviou essa terra, Jesus Cristo, para se fazer como homem. Emanuel, Deus conosco. Deus estava nessa terra, pisando nessa terra, assim como nós pisamos. Então, como Deus é muito grande, ele não pode se manifestar para nós em toda a sua glória, não tem como. Se Deus pisar nessa terra aqui com toda a sua glória, imediatamente todos os seres vivos vão morrer, porque não aguentam a glória de Deus. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Então o que ele fez? Dosado, ele veio como Deus, veio como Deus, 100% Deus, mas 100% homem, Jesus Cristo. Aí ele pôde falar com nós, ele pôde conversar, ele pôde comer junto, então ele pôde se alegrar, ele pôde chorar, Jesus Cristo pôde abençoar, ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar endemoniados. Então Deus pôde trabalhar porque ele estava na forma humana, aleluia, louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. E ele diz que aquele que crê nessa terra, nós cristãos que cremos, iremos fazer as obras que ele fez, e diz que nós vamos fazer obras maiores ainda, porque ele ia para o Pai, mas ele indo para o Pai, nós ficaríamos nessa terra. Então nós fizemos, ele diz que aquele que crê vai fazer as obras que ele fez, vai fazer maiores ainda. Olha o que como Deus continua trabalhando hoje, que Jesus Cristo foi para os céus, que enviou o Espírito Santo Consolador que está em cada um de nós. Então agora ele continua trabalhando através dos seus filhos aqui na terra, através da igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os filhos de Deus. Assim continuamos nós na missão de Jesus Cristo, fazendo obras maiores do que as que ele fez, não maiores em qualidade. Eu não vou ressuscitar 200 mortos, não é isso aí, mas em quantidade sim. O Senhor Jesus Cristo pregou nessa terra 3 anos e meio, e fez a obra dele, e foi o suficiente, e foi para os céus. E só nesses 3 anos e meio, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, se fosse escrito, se fossem feitos livros, o apóstolo João disse que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Olha o que Jesus Cristo fez nesses 3 anos e meio. Imagina se ele fosse que nem um de nós, que já tem 30 anos de fé, trabalhando na obra do Senhor, 40 anos. Se Jesus Cristo tivesse 40 anos para trabalhar aqui,
Bom, aí sim, aí não caberia nem 1% nem do que ele fez para escrever nos livros, mas foi escrito a Bíblia Sagrada o suficiente para a nossa salvação, está aqui em nossas mãos, está aqui a Bíblia Sagrada. Então tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, que é suficiente para a nossa salvação, está aqui. Não existe desculpa que nós não sabemos o que Deus quer. A Bíblia Sagrada nos diz que as coisas reveladas pertencem aos homens. Então as coisas que foram reveladas aqui pertencem a nós. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que as coisas ocultas pertencem só a Deus. Então não adianta nós querer saber aquilo que está oculto, nós querer saber aquilo que Deus não nos revelou, porque o que era para revelar, o que era necessário para nós, está aqui, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, ler, interpretar, cumprir e obedecer. Aleluia. Como diz a Bíblia Sagrada, tornai-vos, pois, praticantes dessa palavra, e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, aleluia, mas pratica o que está escrito aqui, e o novo céu e a nova terra nos espera. A casa do Pai nos espera, os céus nos esperam, e quem pode nos levar para lá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do sacrifício ali naquela cruz, através do sangue dele que foi derramado para lavar os nossos pecados. Então nós estamos perdoados nossos pecados, nós não devendo mais para Deus, nós temos o direito de ir para a casa do Pai. Amém? A casa do Pai continua nos esperando, porque nós não somos deste mundo, nós somos lá de cima, aleluia, nós somos lá dos céus, nós somos da casa do Pai, e nós sabemos que a casa do Pai existe muitas moradas, é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Amém? Convido a igreja para nos colocarmos em pé e estaremos orando ao